Uma pessoa está retornando para o seu país, onde existe uma grande desordem social. E como ela pode ajudar todos os seus irmãos neste momento de caos? Bem, isto que está acontecendo nos países é o início de um caos planetário generalizado. Que pode acontecer de uma forma ou de outra, social ou de outro gênero. Então, quando estamos diante dessas realidades, nós precisamos considerar que há um karma a ser vivido e desenvolvido nessas situações. Externamente, pode bem ser que a gente consiga muito pouco ou nada para ajudar aí, por causa justamente desta parte kármica. Porém, individualmente, nós podemos ficar alinhados com aquilo que é a harmonia, com aquilo que é a verdade, a paz. E isto, dentro do possível, vai anulando aquela força contrária, vai neutralizando aquela vibração oposta. Claro que se houvesse um grande número de pessoas que fizesse este trabalho, de estar sintonizando com o contrário, de estar se alinhando com a harmonia, poderia até ser possível minimizar o que acontece, mudar o rumo de certos acontecimentos. Mas são poucos que fazem isto porque logo se coligam com a mente coletiva, com os meios de comunicação, e aí acabam entrando no mesmo movimento. Mas, individualmente, isto continua a ser válido, mesmo que ninguém faça, ou mesmo que poucos façam. Isto faz lembrar uma história que contaram que havia uma chuva de pedras muito forte. Então ninguém queria atravessar aquele pátio para não receber uma pedra na cabeça. Então alguém que tinha que atravessar o pátio, que não podia esperar a chuva passar porque algo o esperava do outro lado, ele procurou se conectar com o oposto. E todos ficaram admirados porque ele atravessou o pátio e não recebeu nenhuma pedra. Então isto existe, e isto são outras leis que entram em movimento quando nós não sintonizamos com o caos, quando nós não nos conectamos com aquilo que aparentemente está sucedendo. Então, quando há uma situação em movimento, as pessoas com a mente criam todos os conceitos possíveis sobre aquilo, todos os comentários, todas as formas delas verem aquilo, e você vai entrando naquilo tudo e acaba fazendo coro com toda esta inconsciência. Ao passo que se ali você tem a presença de espírito de se conectar com aquilo que você quer se conectar, para equilibrar, então aí você fica, mesmo dentro daquilo, coligado com o contrário, coligado com o oposto. E a partir daí, você de uma certa forma está do lado da ordem e não do lado do caos. E do lado da ordem, você pode estar individualmente numa outra situação e acolhendo na sua aura todos aqueles que necessitem de uma ajuda que não sabem aonde buscar. Você já sabe aonde buscar, que é não se alinhar com aquilo que está acontecendo, não entrar nos comentários, não entrar na forma de ver dos outros e estar na sua linha. Agora, muita gente quer isto, mas não sabe como fazer, nem sabe disto. Dão ouvidos a tudo que dizem, então não conhecem este mecanismo.
Então você faz este alinhamento, porque aí você começa a atrair e acolher todos aqueles que notarem que ali à sua volta está acontecendo alguma coisa diferente. E como nós podemos ver a psicanálise? Pergunta uma pessoa. Bem, nós não teríamos que falar aqui em psicanálise porque realmente não é o nosso tema. Mas do ponto de vista espiritual, sempre que nós começamos a mexer numa coisa, a tendência é aquilo ficar menos transparente. Se você tem uma bacia d'água, ela é assim como é, e você vê o que é possível através dela. Agora, se você começa a mexer naquela água, se você começa a remover aquilo, se começa a pôr a água que estava em cima, embaixo, embaixo, em cima, enfim, mexer naquilo, aquilo se torna ainda mais turvo. Quando você não mexe naquela água suja, você deixa aquilo assim como está e começa a trabalhar a consciência em um novo alinhamento, sem estar remexendo no que está no teu subconsciente, e mesmo no teu consciente, se você se ocupa de um alinhamento, então você vai notar que aquela água vai se transformando por si mesma, você não precisa mexer ali. Claro que se você não mexe ali, não faz nada em direção ao alto, em direção a um nível superior, aquilo também não muda. Mas se você não mexe ali e faz um outro trabalho, cada vez que você olha para lá, aquilo está diferente, aquilo está cada vez mais limpo, ou aquilo está cada vez mais ordenado. Então parece que aquilo se reorganizou por si mesmo, parece que tudo aconteceu sozinho. Não, aparentemente sim, mas aquela misteriosa transformação naquela água suja, sem que você tivesse mexido ali, aconteceu por causa do seu alinhamento, da sua postura. Aconteceu por causa do seu novo rumo. Então, neste caso, aquilo vai se transformando por si. E por mais agudo, por mais doloroso, por mais evidente que seja um problema, antes daquele problema surgir, antes de você tomar conhecimento daquele problema, já existe a solução para ele. Nós não tomamos conhecimento de nenhum problema antes que a solução para ele não esteja pronta. Então, realmente não se trata de estar mexendo demais nos problemas. Se possível, nem mexer no problema. A solução para aquilo já existe. E se você se alinha com um ponto superior, você encontra a solução que já estava pronta. E como nós estávamos vendo numa partilha passada, tudo aquilo que nós queremos ver bem arrumado, em nós ou fora de nós, aquilo convive com a desarrumação. Não existe nada numa pessoa perfeitamente arrumado. Aquilo convive com uma outra parte, que é da matéria, que são forças que existem na própria matéria. E antes que aquela matéria nossa não esteja totalmente transfigurada, antes que aquela matéria não esteja totalmente coordenada por forças superiores, então esta convivência com as coisas perfeitas e com as coisas imperfeitas, isto é uma constante. E nós temos então que aprender a estar nisso, que é uma realidade, sem você estar conectado com aquilo que você acha que é imperfeito, com aquilo que você acha que é irreal ou com aquilo que você acha que não é verdade.
Então, que aquilo continue estando ali, vai continuar. Mas o seu alinhamento, o seu contato, a sua conexão é que você pode escolher, é que você pode controlar. Mesmo nos momentos em que aquelas duas coisas opostas estão convivendo, estão ali ao mesmo tempo, você pode estar tão conectado com aquilo que você optou que parece que o outro lado nem está existindo. Você tem a impressão, naquele momento, que aquilo não existe, embora você saiba que está ali. Isto é o que a gente sabe a respeito destas coisas. E aí precisaria realmente experimentar. E aqui uma pessoa está perguntando qual é o significado em nossas vidas de nós sonharmos com números, porque a pessoa sonha com os números. O sonho com os números, eles representam energias ou representam combinações de energias, se é mais de um número, energias que estão disponíveis para a nossa transformação. E em se tratando de números, quando você vê os números ou quando você sonha com os números, então se trata de uma energia para mudar situações, para transformar situações em níveis mais profundos, abstratos do nosso ser. Quando é mais de um número, aquilo são duas energias se completando. E cada número simboliza, ou cada número representa um determinado setor desta vida transformativa. Não poderíamos estar aqui dando o significado de cada número, ou dando o que cada número representa, porque isto tem que ser visto, o sentido deste número, ele é decifrado ou ele é compreendido segundo o que nós estamos vivendo naquele momento, segundo a situação na qual nós nos encontramos. Se é uma situação material ou se é uma situação menos material, então aí muda o significado do número. Se nós estivermos bem entregues à transformação, e se nós estivermos bem simples, se nós não complicarmos, se nós não entrarmos em conflito diante desta visão dos números e diante destes sonhos nos quais os números aparecem, pode ser que a gente não compreenda racionalmente o que o número quer dizer. Mas o principal é que a energia que o número está representando seja transmitida para nós. E ela é transmitida só de você estar diante do número com simplicidade, com tranquilidade, com humildade. Você está diante do número simplesmente, você está recebendo aquela energia. Você está entrando em contato com aquela energia muito superior, mais superior do que esta energia palpável que você pode entender, pode perceber quando ela chega. E esta energia do número que está te ajudando, embora você não compreenda o que ela está trazendo, o que ela está dizendo, você vai começar a senti-la, percebê-la, não quando você entende, mas quando você está bem disposta para transcender a sua própria pessoa. Porque o número não diz respeito à sua própria pessoa. O número não está querendo dizer nada para a tua própria pessoa. O número abstrato como é, o número bem puro como é, ele está querendo dizer coisas a respeito de energias que estão nos seus níveis mais profundos, nos seus níveis mais internos. Então você vai receber a energia de um número ou vai compreender o que aquela energia está trazendo é na medida que você vai transcendendo a sua pessoa, procurando compreender alguma coisa profundamente, não tanto para uso aqui,
para a sua compreensão humana. Então, dentro deste princípio, dentro desta compreensão, nós podíamos ver os 3 primeiros números, o 1, o 2 e o 3, que são muito fundamentais para nós compreendermos os outros. Então, recebendo este 1, recebendo este 2 e recebendo este 3, bem impessoalmente, esquecidos de nós mesmos, nós vamos ter uma compreensão para lidar com todos os outros e vamos ter uma possibilidade de reconhecer qualquer composição, qualquer conjunto de números que esteja na nossa frente. Por exemplo, tudo é um símbolo, não? Aqui, se nós soubermos quantas cadeiras tem nesta primeira fila, isto é um símbolo, isto me diz alguma coisa. Aqui tem 7 cadeiras, não por casualidade, porque casualidade não existe. Aqui tem 7 cadeiras, isso é um número que está me dizendo alguma coisa. Isso está me mostrando alguma coisa. Como o número total de cadeiras deste auditório, isso está mostrando alguma coisa. Esse número está falando. Aqui não tem tantas cadeiras porque alguém quis colocar. Enquanto eu pensar que aqui tem todas essas cadeiras porque eu coloquei, porque eu quis assim, eu jamais vou entender os números. Eu estou lidando com números, mas não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Ao passo que, se eu estiver aqui arrumando esta sala altruistamente e esquecido de mim, eu aqui vou entrar em contato com uma certa energia. E aqui vai ter um número de cadeiras que não fui eu que planejei. Isto veio com a energia. E o número, então, que está aqui, o número de cadeiras, vai começar a me mostrar muitas coisas. Vai me levar à compreensão até de coisas que vão acontecer aqui dentro, o número de cadeiras que está aqui. Mas eu preciso estar diante disto impessoalmente. Eu preciso estar arrumando este auditório bem impessoalmente, como se não fosse eu que estou arrumando. No momento em que eu me encontro eu arrumando este auditório, eu aqui estou no número material, eu estou aqui na lotação material da sala. Eu não estou entendendo nada do que este número representa, do que este número de cadeiras está me mostrando. Percebe como esta coisa dos números? Você tem que estar além de você para lidar com eles e deixá-los acontecer, deixá-los aparecer, e você vai vendo ali. Às vezes nós recebemos uma carta e ela está datada. Antes de ler a carta, se olha os números. Se faz a soma dos números que estão na data. Aquilo dá um número e você já entendeu a carta. Ali já está o sentido da carta. Você não precisa ler. Você soma os números e ali já está. Você olha o nome da pessoa que assinou a carta. Conta quantas letras tem. Combina com o número da data. Você já sabe mais do que aquilo que está escrito. Isto é, você sabe o que você tem que saber para lidar com aquilo. Tudo isso está nos números. Nós aprendemos isto nos sonhos, ou nós aprendemos isto nos esquecendo de nós mesmos e buscando uma solução, um elemento, buscando uma explicação para as coisas além dos fatos que acontecem. Então aqui pode estar acontecendo muitas coisas e pode estar escrito um número fora desta porta e que ali diz tudo, não só o que está acontecendo aqui, mas tudo o que vai acontecer aqui. Nós temos um local onde trabalhamos que tem endereço e número na porta. E a uma certa altura as pessoas ficavam muito preocupadas em entender o que devia acontecer naquele núcleo. Foi pegar aquele número, fazer o estudo daquele número e no número da porta, esse número que a prefeitura pôs lá na porta da rua, no número da porta está escrito tudo o que vai acontecer naquele lugar até o fim. Nós teríamos que estar diante disto bastante abstraídos da nossa forma de deduzir as coisas, da nossa forma de compreender as coisas. Se nós estamos diante do número 1, em qualquer circunstância da nossa vida, de repente o número 1 pode chegar na sua frente.
Alguém pode te dizer, olha, te dou um livro. Apareceu aí o número 1. Não é o livro, é o número. O 1, que aí salientou. E tantas coisas na nossa vida aparecem assim, inesperadamente, inexplicavelmente. Você está diante de um número, de repente. Se aquilo é o 1, ou se aquilo dá 1, você está diante de uma energia de vontade. Ali está disponível uma energia de vontade. Então, ali está uma vontade à sua disposição, a própria energia da vontade. O 2, que pode aparecer diante de nós, não? Nós podemos ver o 2 de muitas formas, mas se nós estamos diante do 2, como se aquilo nos desse uma capacidade de união, de interação, de síntese, de reunião, então nós vamos ali não ter eventualmente 2 automóveis. Nós vamos ter ali uma capacidade de nos interarmos com tudo, de sintetizarmos tudo. Percebe? O número não são os automóveis, não é a quantidade de coisas que nós temos, é o número, é aquilo que está por trás. Então, 2 automóveis deixam de ser um motivo de posse para mim, sobre aqueles 2 automóveis. Se eu estou entendendo o que aquilo significa para mim, eu não estou com 2 automóveis realmente. Eu estou com uma possibilidade de estar mais inteirado, de estar mais inteiro. Percebe como é esta vida? Toda esta vida simbólica, através dos números. Já o número 3 já está nos descortinando o aspecto mais formal das coisas, o aspecto mais externo das coisas. Então, se algo está ligado ao número 3, ou se o número 3 está se apresentando como, por exemplo, eu digo, olha, hoje eu ainda tenho 3 encontros. Logo a pessoa está dizendo, os encontros. Que encontros? O importante é o 3. Se os encontros são 3, aquilo significa coisa completamente diferente se fossem 2 encontros, ou se fosse 1 encontro. Então eu saio daqui e vou ter 1 encontro. Isto é uma coisa, independentemente do encontro. Ou eu saio daqui e vou ter 2 encontros. Isto é outra coisa. Esses encontros significam coisas completamente diferentes. São outros encontros. Agora, se são 3 encontros, então são coisas que eu tenho que tratar bem no plano da forma, bem no plano externo, ou aquilo está transformando o meu plano externo. Tanto isto pode ser uma coisa ativa, isto é, os 3 encontros vão fazer com que eu modifique alguma coisa na forma, de um modo geral, seja daquelas pessoas, seja daquelas situações, seja daquilo que acontece ali, ou aquilo está ali de forma passiva. Isto é, aqueles 3 encontros vão modificar a minha forma, vão modificar o meu jeito de ser, o meu jeito externo. E eu já estou preparado para aqueles encontros. Não importa o que eu vou conversar lá, não o que vai acontecer. Eu estou preparado porque eu já vi que ali eu vou lidar com a forma. Ou a forma vai lidar comigo. Então, os números são assim. E nós temos esta base, isto é, o 1 está ligado à vontade, o 2 está ligado a esta capacidade de interação e de união, e o 3 está ligado às coisas formais. Se nós ficarmos atentos para isso, despreocupados e esquecidos de nós, tudo começa a falar para nós. Todas as coisas começam a se mostrar. E os números são um verdadeiro livro nos quais a gente pode ler as coisas. Isto nós vamos treinando, hein? Isto não acontece assim de repente. Nós vamos prestando atenção nisto e vamos observando o que acontece depois. Como nos sonhos, você vai sonhando e você vai observando
o que acontece depois. Aí você vai aprendendo a linguagem dos sonhos. Então você vai observando o que acontece depois que você contou, ou depois que você entrou em contato com o número. E aí você vai vendo que o número está te dizendo, ou a forma do número falar com você, ou como você entende o número. Precisa estar atento a isto. Mas é preciso estar fazendo isto como se não estivesse fazendo, para deixar que a sua intuição e aquela energia abstrata que está atrás do número possa se manifestar, possa chegar a você e falar com você. Para isso você precisa estar bem tranquilo, bem esquecido de si, bem abstraído do teu sistema normal de ver as coisas, do teu sistema normal de compreender as coisas e principalmente de parar de contar as coisas com interesse material ou com interesse escuso ou desonesto. Porque aí os números ficam para nós incompreensíveis. Cria-se um véu entre nós e os números. Os números são muito puros. Os números não são quantidades como a gente pensa. Então, se você tem um certo número de coisas, aquilo não é quantidade. Aquilo pode ser um peso muito grande que está nas tuas costas. E isto o número te dá. O número te mostra. E o número resolve também. Porque nos números aquilo se transforma, aquilo se reduz ou aquilo aumenta. E você está vendo sempre esta coisa que está por trás, sempre esta coisa que não é concreta, sempre esta coisa que te vem intuitivamente, na qual você não pensou, a qual você não arquitetou e ela chega. Assim é o número. Mas nós então estamos dizendo que o 1 representa a vontade, mas de repente pode aparecer o 1 ou o 1 está indicando uma outra coisa, mas é sempre uma coisa subsidiária da vontade. É sempre uma coisa que tem a vontade como sua raiz. Geralmente, quando estamos diante dos números e procuramos compreender, compreendendo uma coisa, depois se compreende outras. Parece que tem muitas coisas para a gente compreender, parece que é um assunto muito complicado, mas não é. Não é. É preciso estar aberto para a intuição, precisa estar esquecido de você naquela hora e, de repente, você entende uma coisa e aí está preparado para entender muitas outras. Aí todas as outras que vão chegando, você já vai entendendo, porque você já foi batizado nesse assunto, você já entrou neste assunto. Mas os números, para ficarem claros para você, precisa que você esteja nesta pureza de intenções. Precisa que você esteja mais ligado com a sua intuição, mais esperando algo do plano intuitivo, do que exatamente da sua mente material, do que propriamente da sua capacidade consciente de chegar às coisas. E aqui uma pessoa pergunta: de que maneira estaremos cuidando do nosso inconsciente? Que importância há em se viver mais nesse nível inconsciente? Bom, nós vivemos no nível inconsciente. É que nós não temos consciência do que se passa ali. Ninguém está separado do inconsciente. Nós estamos no inconsciente também. É que nós não estamos conscientes de que estamos ali. E este é um nível de vida, esse nível inconsciente, do qual nós deveríamos esperar com muita fé que dele emergisse as coisas mais positivas para nós, do inconsciente, que dali emerja a guiança para nós, que dali emerja a orientação para nós. Então nós temos que ter fé que lá dentro deste inconsciente está o que nós precisamos, está o que nós temos que conhecer.
Então, muitas vezes nós estamos diante de um fato concreto que nós acreditamos que é real, né? Todo mundo acredita que estas coisas aqui são reais. Então, isso está tudo na sua frente e você então olha para dentro e diz: não, o real está lá. O real está lá dentro. Está lá onde eu não vejo, onde eu não compreendo, onde eu não estou conscientemente. É lá que está o real. É assim que aquilo vai emergindo, é assim que aquilo vai se manifestando. Ele vai se projetando nas coisas aqui fora. Então começam a acontecer coisas na vida que são totalmente imprevisíveis, que você não sabe de onde saíram, veio de lá, veio do inconsciente. E aqui uma pessoa, quando ela precisa resolver um assunto, ela pergunta para o seu ser interno e aquilo que vem faz ela fazer coisas erradas. Não, desculpe, é porque você quando pediu não atingiu um nível real ou porque aquilo se manifestou e você não compreendeu, você compreendeu outra coisa. Mas não há nenhuma possibilidade, não existe isto do nosso mundo interior mandar uma mensagem errada. Isto não existe. Ou você não entendeu, ou você entrou em contato com um nível intermediário, com algum núcleo escuro lá dentro.